Meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje a gente vai falar sobre consumo infantil. Olá! Hoje a gente vai falar sobre o consumo infantil. E para começar sobre esse tema é importante a gente relembrar todas as crianças e nós temos o desejo dentro da gente. O desejo que é volátil. A gente já falou sobre esse tema em outro vídeo e que o tempo inteiro, conforme ele vai sendo realizado, outro desejo aparece. Lembra quando a gente anda com as crianças no shopping? Como, por exemplo, se elas encontrassem aqui a Elsa, a Ana, o Olaf, a Peppa, o Smurf. Talvez ela queira a Peppa, talvez ela queira a Ana, talvez ela queira a Elsa. E esse é o desejo a todo vapor. E a hora que a gente diz sim para um desejo, o que está acontecendo é que normalmente eu posso falar, eu quero muito, muito a Ana, eu quero tanto a Ana. E a hora que eu ganho a Ana, eu estou com esse desejo satisfeito. Logo em seguida, surge outro desejo. E aí eu falo, não, mas eu preciso muito da Elsa. É assim que a criança faz quando ela está à mercê dos seus desejos. Não, a Ana, eu preciso muito da Ana, desesperadamente da Ana, porque, a Ana sem a Elsa não é ninguém, eu preciso tanto da Ana. E assim que elas vão ficar lindas as duas e tudo mais, aí eu tenho a Ana e a Elsa. Mas aí eu penso que desesperadamente eu preciso tanto do Olaf, os três são os melhores amigos e assim por diante. Quando as crianças estão à mercê dos seus desejos, elas entram, gente, num processo junto disso, num processo de ansiedade. Esse processo de ansiedade, ele é o processo de quem está sempre com esse desejo vindo à tona, porque eles virão à tona, mas a criança ela ainda não conseguiu aprender a frustração, o não, o tempo, tudo isso que a gente colocou no outro vídeo. E a hora que ela não conseguiu aprender tudo isso, essa ansiedade, esse mecanismo que espera essa sensação do ato de consumir, essa sensação do ganhei, ganhei. Essa criança ela espera por esse momento e logo que ela tem esse momento realizado, ela logo precisa de novo desse momento realizado e de novo. Por isso que essa criança entra sim no processo de ansiedade por consumir. Quando a gente pensa nisso, normalmente a gente imagina que não, isso não acontece, porque meu filho e minha filha, eles não estão ganhando a Elsa, a Ana, eles não ganham tantos presentes nessa frequência, isso não acontece. Mas gente, se a gente for parar para prestar atenção, as crianças às vezes entram nessa ansiedade com pequenos presentes. Quando a gente vai à banca, quando a gente vai tomar café na padaria, quando a gente traz a balinha toda semana, quando essa criança, toda vez que ela sai ao shopping, ela volta com uma fivela, ele volta com um carrinho, ou ele volta com uma figurinha. Essas pequenas compras, elas podem sim gerar esse estado de ansiedade e esse estado de consumo. O consumo, ele não precisa ser o consumo de algo grande ou algo importante. O consumo, ele pode sim ser o consumo de algo pequenininho, de uma balinha, de uma borrachinha, de uma canetinha, de um lápis, de um livrinho, de algo muito singelo. Mas o ato de consumir, ele continua lá presente. Eu consumo algo pequenininho ou algo, uma bicicleta, o ato de consumir ele é o mesmo. Então a gente precisa tomar muito cuidado na questão do consumo infantil, porque nós, adultos, pensamos o seguinte, não, mas é só uma borrachinha, é só uma figurinha, é só um Google, é só um trash pack na banca, custa só R$10. E muitas vezes nesse só R$10 eu crio um hábito, o hábito de toda semana a gente tomar café, sair da padaria, passar na banca e na banca eu comprar algo de coleção, por exemplo, algo de figurinha, e eu crio uma rotina. E essa criança entra num processo de que toda semana aquilo tem que acontecer e eu espero que aquilo aconteça, ou todo dia que aquilo aconteça, dependendo do que for. O chiclete, a bala, o presentinho, minha mãe chega em casa, ela sempre me dá uma bala, minha mãe sempre me dá alguma coisa. E essa criança entra num estado de ansiedade que desvaloriza o momento que ela tem em casa, desvaloriza os momentos de encontro que ela tem em casa, os brinquedos que ela tem em casa, as experiências que ela tem em casa, porque o foco dela
é esperar por aquilo que ainda vem. O foco dela é realizar o desejo que ela está esperando. O foco dela é o próximo desejo a se realizar. Nós adultos temos um grande desafio. Muitos de nós trabalham bastante. Muitos de nós sente ainda uma dívida, e esse é um trabalho grande dentro do nosso coração, porque a hora que a gente chega endividado, uma das maneiras da gente, que a gente pensa que tem como sanar essa dívida é trazer um presente e ver um sorriso gigante dentro do rosto dos nossos filhos. Essa dívida, gente, se é que ela existe, ela pode sim ser sanada com encontro, com olhos nos olhos, com abraço, com beijo, com carinho, com sentar no chão e brincar, com fazer guerra de meia pensando que aquilo é bolinha de neve. A gente pode correr dentro de casa, a gente pode contar história, assistir algo juntos, a gente pode encontrar. Essa é a única forma de recuperar o tempo que passou com a gente distante. Comprar coisas não ocupa o coração, faz com que o coração fique ainda mais ansioso, com que o sentimento de ansiedade apareça ainda mais. A hora que eu tenho realizado um desejo, o que vem logo é outro desejo e a falta que eu tenho desse desejo está realizado. Então, o nosso processo do consumo infantil, ele tem duas partes muito importantes. Primeiro, a gente prestar atenção no nosso ato de consumir enquanto adultos, o quanto a gente realmente compra algo porque a gente necessita desse objeto, ou o quanto a gente compra algo porque a gente também está movido pelo ato de consumir. E algo muito, muito, muito precioso que eu aprendi em alguns estudos para montar a palestra de consumo é que tudo o que a gente consome, a gente pode imaginar que a gente tem um prato com talheres do lado e dentro desse prato existe o nosso planeta. Tudo é matéria e energia. Então a gente precisa consumir realmente o que é de extrema necessidade. E ensinar isso para os nossos filhos começa pelo nosso exemplo e depois pelo nosso ato de educá-los, pelo nosso ato de dizer não, para levá-los para a vontade e depois para os projetos, para a espera, para a dedicação, para a conquista sim de algo no Dia das Crianças, no Natal, no aniversário, algo que eles conquistem, algo que eles possam fazer jus de merecimento. E isso sim é algo que pode ser curtido, algo que pode ser valorizado, algo que pode ser construído junto com as crianças. Esse pinga-pinga de presente pode ser bastante danoso no processo da construção de um ciclo de ansiedade bem frequente nos dias de hoje. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo e fique por aqui. Um beijo, tchau, tchau!